nível médio. Dava para ter puxado um pouco mais, mas nós temos já muito conteúdo interessante. E uma análise que eu fiz da prova do MP São Paulo na parte de fusos coletivos é que também não é uma abordagem totalmente extraordinária. Nós não temos uma prova de difusos coletivos, em regra, que seja impossível de se resolver. Não é uma complicação muito além. Existem provas de difusos coletivos em outros MPs, especialmente de alguns de banca própria, que cobram até uma complexidade um pouco maior. Nós temos muitas vezes, colegas, questões bastante diretas sobre, aí coloca o instituto e pergunta. Nós não temos nem muitas questões que envolvam muita atuação prática, mas mesmo assim, no final da nossa aula de hoje, fiz questão de colocar umas duas questões que envolvem sim, um caso concreto para a gente pensar e refletir enquanto promotor de justiça para ver a questão da atuação, pensar nesse aspecto. Mas são questões relativamente diretas, as questões de difusão coletivos do MP São Paulo, que brincam um pouco com a própria letra da lei e fazem, claro, uma cobrança da jurisprudência atualizada. Então, é nessa perspectiva que nós vamos avaliar, revisar alguns institutos que selecionei para a aula de hoje e vamos, portanto, começar. Marco, onde é que você está com a câmera ligada? Você tem disponibilidade para fazer a leitura do... Vamos comentando item por item, assim, mas Sim, dessa primeira questão, pelo menos me ajudar? sim. Vamos lá. Sobre o inquérito civil, é correto afirmar, letra A, o arquivamento das peças de informação, por ausência de elementos mínimos para a instauração do inquérito civil, dispensa fundamentação, sendo suficiente a indicação do motivo fático ensejador da decisão. Maravilha, muito obrigado. Então, turma, nossa primeira questão ela envolve o assunto de inquérito civil, um instrumento muito essencial à atuação do Ministério, do promotor de justiça. Enquanto promotor de justiça, nós vamos lidar constantemente com o inquérito civil, nós somos os presidentes do inquérito civil. Essa noção de presidência do inquérito, ela é muito relevante. Pense faça uma comparação com o processo judicial. Quem é o presidente do processo judicial? O presidente do processo judicial é o magistrado. É o magistrado que conduz o processo, que tem esse dever de conduzir todo o processo judicial. De uma forma, fazendo um paralelo, no extrajudicial, nós temos o instrumento do inquérito civil como aquele que está à disposição do promotor de justiça para promover em investigações. Investigações que podem ser, sim, na seara de uma improbidade administrativa, mas podem ficar apenas em outros âmbitos de repercussão, de qualquer âmbito da tutela de atuação do Ministério Público, que não seja necessariamente a propositura de uma ação de improbidade administrativa, mas pode ensejar simplesmente uma ação civil pública de natureza ambiental, de natureza urbanística, de qualquer outro âmbito jurídico. O primeiro item, o item A, ele está afirmando que é possível arquivar a peça de informação, e por peça de informação entenda qualquer elemento que contenha que instrua, que faça parte daquele procedimento extrajudicial. O arquivamento de peça de informação por ausência de elementos mínimos para a instrução do inquérito civil está dizendo que dispensa fundamentação. Está correto, turma? Não. Não. Não dispensa a fundamentação. Nesse ponto é que está o equívoco. Por quê? Porque a nossa resolução CNP número 23, 2007, ela exige a motivação, a fundamentação de qualquer que seja o arquivamento. Quando chega uma peça de informação para o membro do Ministério Público, quando vai chegar na promotoria dos senhores, os senhores vão ter que fazer uma análise prévia para ver se, de fato, ali existe uma violação e se aquela violação ela pode ser tutelada no âmbito do Ministério Público, no âmbito está dentro das nossas atribuições. E configurando e verificando tudo isso, é que de fato vai se instaurar o procedimento extrajudicial e aí
prosseguir. Nesse caso, ele está dizendo que esse arquivamento, na hipótese em que não há esse elemento mínimo para instauração, ele pode ser dispensado de fundamentação, está totalmente em equívoco por contrariar a resolução, o entendimento que está disposto na resolução CNMP número 23. Aqui, vejam. De maneira geral, a nossa resolução CNP 23 de 2007, ela regulamenta inquérito civil no Ministério Público de leitura obrigatória para provas objetivas, e ela vai sempre exigir a fundamentação para o arquivamento de peças de informação e do próprio inquérito civil, indicando os motivos de fato e direito que não vai haver essa persecução. Vamos lá. Item B, Marconi, por favor. A instauração do inquérito civil constitui condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação civil pública, salvo nos casos de urgência devidamente demonstrada. E aí, Marconi, você marcaria essa resposta como correta ou equivocada? Equivocada. Por que está equivocada? Porque é um instrumento dispensável, não é uma condição de procedibilidade. É prescindível. Maravilha. Eu gosto muito de fazer também um comparativo ou fazer um paralelo Inquérito entre o inquérito civil e o inquérito policial. Exatamente. É um paralelo que nós podemos fazer para fins didáticos, sabendo que eles possuem algumas diferenças, mas em grande parte eles são realmente muito, muito paralelos. A própria instauração de inquérito civil, a existência de inquérito civil, não é uma condição de procedibilidade, não existe essa necessidade para a propositura de eventual serviço público. Não existe nem mesmo essa ressalva de salvo nos casos de urgência. Não. Em qualquer situação, estando de forma suficientemente instruída, já recebendo, por exemplo, chega uma notícia de fato para os senhores na promotoria, já com muita prova documental, mostrando que houve aquela violação, aquele direito, que existe algo realmente totalmente irregular, que já tem prova cabal. Para que instaurar um inquérito civil para depois fazer o ajuizamento da ação civil pública? Já tendo elementos suficientes daquilo, já pode, com aquilo mesmo, propor a ação civil pública, se for o caso. Então, ela não é uma condição de procedibilidade, independe de prévio inquérito civil. A alternativa está incorreta, vamos para a letra C. O inquérito civil, de natureza inquisitorial, não admite a participação do investigado na produção de provas, vedada em qualquer hipótese a realização de audiências públicas no seu curso. Essa questão estava dada, né? Esse item C, quem marcar esse item C merece um puxão de orelha. Por quê? Porque, primeiro, a realização de audiência pública, ela não só é possível, como é altamente recomendável naqueles casos em que haja. É muito importante que os senhores tenham em mente a necessidade da participação popular. A ideia de participação popular está notamente relacionada com a própria ideia da democracia. A democracia, ela se concretiza. Nós, enquanto promotores de justiça, enquanto Ministério Público, somos exímios defensores do regime democrático de direito. E defender a democracia é defender a participação do povo, é defender a participação das pessoas que são aqueles que legitimam a nossa própria atuação. Nós, no processo coletivo, atuamos em regime de substituição processual, em substituição a todos aqueles titulares dos direitos difusos, coletivos de distritos, até mesmo individuais homogêneos que estão sendo violados, e nesse regime de substituição, nós estamos atuando em nome próprio na defesa desse interesse alheio. No inquérito civil não muda muito. Por quê? Na pior das hipóteses, nós estamos defendendo, enquanto inquérito civil, investigando dentro do inquérito civil alguma violação ao próprio regime jurídico, né? Que é um direito difuso de todos, de ter um regime jurídico rígido, seja qual for a violação, seja de âmbito urbanístico, seja de improbidade administrativa, seja de violação sanitária, enfim, seja ela qual for. Então, e essa parte, que não admite a participação de investigado da produção de provas, é correta? Também não, ela é equivocada. Eu não preciso garantir o contraditório, mas aquela mesma noção que nós temos para o inquérito
judicial, que o investigado tem direito às provas de acesso às provas já produzidas, que, por meio do seu advogado, tem direito de consultar, de acompanhar, exceto, claro, aquelas que estejam pendentes em andamento. Então, eventualmente, enquanto promotor de justiça, estou conduzindo inquérito civil e preciso realizar uma medida de um levantamento de sigilo bancário. Vou ajuizar a ação própria para essa finalidade, ajuizando essa ação própria, enquanto ela estiver pendente de cumprimento, eu não preciso dar acesso ao investigado, porque ele pode eventualmente frustrar ou impedir que isso se realize de alguma maneira. Mas a participação do investigado ela é plenamente possível. E na prática, senhores, é altamente, inclusive, recomendável, como um dos últimos atos do inquérito civil, tal como num processo judicial criminal, por exemplo, qual é o último ato de um processo judicial criminal, de uma ação penal? O interrogatório do réu. É o último ato de instrução, né? O último ato de instrução antes da sentença é ouvir aquele que está sendo denunciado, que está sendo que foi denunciado, né? Aquele que está sendo processado. No inquérito civil, nós temos adotado e devemos adotar essa mesma postura. Último ato do inquérito civil, vou ouvir aquele que estou investigando. Ele tem obrigação de falar? Não, ninguém tem a obrigação de produzir provas contra si. A gente sempre adverte que ele tem direito constitucional ao silêncio. Se ele não quiser comparecer também, não precisa comparecer. Em regra, nas instruções que eu já fiz, e eu faço diversas, os investigados comparecem. Em regra, comparecem com o advogado, a gente adverte tudo, e eles falam, e às vezes até ajudam realmente a gente elucidar. Não é todo inquérito civil que se converte de fato em uma ação civil pública. Então, o item está completamente equivocado, seja por dizer que não se admite a participação do investigado, seja por dizer que é vedada a realização de audiência pública. Vamos para a letra E primeiro, Marconi, por favor. A promoção de arquivamento do inquérito civil, após esgotadas as diligências, deve ser encaminhada ao Conselho Superior do Ministério Público, que poderá homologá-la, rejeitá-la ou designar outro membro para o prosseguimento das investigações, hipótese em que o membro ficará vinculado à designação para prosseguir a investigação, mesmo que entenda ser caso de arquivamento. E aí? Podem falar no chat também. Vocês acham que esse item está certo, está errado? Eu entendo que está falso. Está falso? Por que está Sobretudo pela falso? parte final, por violar a independência funcional do membro. Beleza. Ana Isabel também disse que está falso. Ok. Alguém pensa diferente? Alguém pensa que esse item está correto? Da mesma forma, Joaquim, maravilha. Falso também, Marcos. Muito bom. Turma, não há vinculação. Ok. Numa questão objetiva e numa questão dissertativa, numa questão objetiva a gente não tem nem muito o que discutir, né? Dá para nitidamente perceber, marcar realmente que é falso, especialmente por essa parte final, porque isso viola a independência funcional do magistrado. No entanto, eu preciso fazer uma ressalva com os senhores e com as senhoras de que existe uma corrente minoritária na doutrina que entende que haveria essa vinculação. Por entender o que essa corrente defende? Que esse membro designado ele não está agindo exatamente por independência funcional, que ele estaria agindo por delegação do Conselho Superior, no caso, na realidade, Um longa-manos, né? Um longa-manos. Então, existe essa corrente. No entanto, é exatamente esse raciocínio que eu estou apresentando. Que o promotor natural, no caso, seria o próprio Conselho Superior do Ministério Público, que já decidiu, a designação compete ao PGJ, que haveria essa questão. No entanto, colocando numa balança, eu ainda entendo, e ainda mais enquanto promotor de justiça, e acredito que essa posição é altamente defensável, realmente, e é o melhor a ser sustentado, que deveria prevalecer, sim, a independência funcional. Que deve prevalecer a independência funcional. Se ele entender realmente que é caso de arquivamento,
que ele promova o novo arquivamento, ou então que, por exemplo, ele pode se declarar impedido, pode se declarar impedido no caso de houver algum requisito objetivo, né? Mas ele pode, por exemplo, se declarar suspeito. Se ele não se convencer, ele pode ir nessa linha. Então, nós temos essa divergência numa prova discursiva. Eu apontaria e desenvolveria as duas correntes. Apontaria e desenvolveria as duas correntes. Numa prova oral, mesma coisa. E exceto que haja uma posição realmente para você se posicionar expressamente sobre aquilo, não sairia de cima do muro. Numa leitura de prova objetiva, a gente fica que esse item estaria equivocado nesse item, nesse aspecto. Vamos para o item D para ver se ele está correto, porque só tem ele agora. Se ele não estiver correto, então a questão está prejudicada, né, Marconi? Instaurado o inquérito civil, o Ministério Público poderá expedir notificações e requisitar informações, documentos e a realização de perícias de órgãos públicos e privados, sendo obrigatório o atendimento às requisições ministeriais, sob pena de responsabilização, inclusive pelo crime no artigo 10 da Lei 7.347 de 85, sem prejuízo da adoção das medidas judiciais cabíveis para assegurar a obtenção da prova. E aí, todo mundo de acordo que essa assertiva está correta? Alguém tem alguma dúvida? Entendo que sim. Concorda, né? Isso. Os colegas estão de acordo que essa está totalmente correta? E a gente não tem dúvida? Maravilha. Então, o que é importante? Aqui já falando uma atuação prática, e eu gosto de trabalhar muito com essa parte de usos coletivos também, de trazer alguns pontos práticos que tanto ajudam os senhores a fixar, quanto eventualmente, vindo a questão de caso concreto, ou vindo a questão discursiva, os senhores já conseguem ter alguns outros elementos também para desenvolver. O que é fundamental, senhores, para ficar configurado esse crime do artigo 10 da Lei 7.347. Deixa eu ver se eu transcrevi o artigo. Eu acho que transcrevi. Pronto. Constitui crime punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa, a recusa, o retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Ponto 1. Tem que ser uma requisição, não pode ser uma solicitação. Então, tem que ficar muito claro e muito evidente no documento que você foi entregar à pessoa, que você foi encaminhar à pessoa, que o Ministério Público está requisitando. Então, esse é um primeiro elemento formal muito necessário. A necessidade de ficar claro que se trata de uma requisição. E por que eu falo isso? Porque a requisição, de acordo com as nossas resoluções do CNMP, ela não pode se dar no âmbito de notícia de fato. Então, tem que ser uma requisição no bojo de um procedimento preparatório ou de um próprio inquérito civil público, procedimento preparatório de inquérito civil público ou inquérito civil público, para que estejam configurados para que haja essa configuração do tipo penal do artigo 10. Tá? É até interessante também e muito válido que nessa própria notificação ela já esteja, nessa própria requisição, já haja a advertência de que o descumprimento pode ensejar, para você deixar muito claro e configurada a própria existência do dolo. Pela pena, senhores, é um crime que admite ou não a NPP? Sim. Admite. Então, muitas vezes, o que a gente faz, eu já fiz, é justamente essa, porque o administrador público, uma parte que pesa nele é o bolso, né? E é o bolso pessoal dele, porque ele em si está sendo imputado. Então, já teve secretário que insistiu e estava insistindo em descumprir. Em regra também, o que é muito interessante ser feito, senhores, é a questão de reiterar a requisição, pelo menos uma vez. Porque as próprias resoluções CNMP, não vou lembrar aqui especificamente em qual artigo, mas ela fala dessa necessidade de se reiterar. Então, que seja uma requisição, que na requisição conste, e essa requisição tenha sido dada no bojo de um PP ou de um ICP,
que conste esse alerta de que pode configurar um crime e que tenha pelo menos uma reiteração. Turma, nós temos que ser ponderados também. Não é um descumprimento qualquer, um descumprimento de um dia, de 2 dias, um descumprimento muito pequeno também que vai ensejar ou vai justificar a configuração desse crime do artigo 10. Mas aí, como estava contando, só para finalizar a história, um secretário estava insistindo em descumprir. Na primeira vez que eu fiz, que imputei o crime, mandei para a polícia para fazer inquérito policial, voltou, e a gente fez um acordo de persecução penal, botei até um valor relativamente alto, né, para considerando o salário de um município pequeno que ele recebe, e foi educativo. Né? Não teve mais nenhum secretário que estava descumprindo as nossas solicitações, nossas requisições de documentação. Pena que foi no interior, em outro lugar, não na minha comarca atual. Na minha comarca atual eu já encaminhei foi para a PGJ, prefeita insistindo em não entregar as coisas. E aí a gente tem que agir. Maravilha? Letra D, então, gabarito da questão 1. Alguém tem alguma dúvida? Algum ponto que falei, ficou em dúvida? Todo mundo tranquilo? Podemos passar? Nessa questão 2, acho que vocês já fizeram a leitura. Coloquem, eu vou dar um minutinho, coloquem no chat qual resposta que vocês acham que é a resposta correta. Só para a gente deixar um pouco mais dinâmico. Já fez uma leitura antes, Marconi? Não fiz. Pois dá uns 2 minutinhos aí para vocês fazerem, e aí eu pergunto já qual é o gabarito que vocês pensam que é o correto. Ah, tem enquete. Vocês vão responder na enquete. Pronto, já botei a enquete, não sei se vocês conseguem visualizar, estão conseguindo? Vai aparecer para mim as respostas. Tem uma enquete. A gente responde onde, professor? A enquete. A enquete, ela fica no canto inferior direito, eu acredito. Tem Os pontinhos. uns pontinhos. Veja se você localiza aí, por favor. Uma pessoa já localizou. Ah, eu achei aqui. Achou? Pronto. Veja se vocês acham aí para marcar, por favor. Maravilha. Enquanto você responde, eu vou fazer um comentário aqui a uma pergunta que uma aluna fez. Quais hipóteses, exemplos que cabem na solicitação e requisição? Vejam, por exemplo, você recebe uma documentação inicial de alguma denúncia a respeito de alguma irregularidade. Vamos supor, a UBS do bairro X está há 3 dias sem abrir. Então, você recebeu essa denúncia em sentido amplo, e aí você vai instaurar o procedimento extrajudicial. Nesse primeiro momento, você não vai instaurar direto um PP ou ICP para investigar isso. Você abre a notícia de fato
e dentro daquela notícia de fato, que é esse procedimento mais inicial que nós temos no âmbito extrajudicial, você solicita informações à Secretaria de Saúde a respeito dessa situação que está sendo denunciada. Então, é um exemplo de solicitação. Então, toda vez que você pede alguma informação para algum órgão do poder público, você está solicitando alguma, ou você solicita a ficha de frequência, a ficha de ponto de um determinado funcionário. Ah, disseram que o médico está 2 semanas sem aparecer lá. Pede, solicita a folha de frequência dele, enfim. E aí, não conseguindo resolver nesse âmbito, o procedimento eventualmente evoluindo para um PP, um ICP, é que a gente pode fazer essas requisições. Então, quer se apurar, por exemplo, alguns repasses previdenciários do município, se estão sendo pagos ou não. Então, precisa requisitar comprovação bancária. Aí você pode requisitar no nome de PP e ICP. E por que é que a gente não abre tudo PP e ICP? Porque eles são mais difíceis de arquivar. Um arquivamento de procedimento preparatório ou de inquérito civil público, ele tem que ser submetido ao Conselho Superior do Ministério Público. Enquanto notícia de fato, a gente arquiva no âmbito da própria Promotoria de Justiça. Maravilha? Vamos lá, então. Pronto. Algumas pessoas já responderam, está todo mundo marcando a mesma letra. Parece que não vai ter grandes celeumas nessa resposta, nessa questão. Vamos, então, começar a respeito de ser feita a coisa julgada nas ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, assinar a alternativa correta. Marco, vamos começar ali na letra E, por favor. A sentença de improcedência proferida em ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos faz coisa julgada ultra partes, vinculando todos os titulares dos direitos individuais, inclusive os que não integraram polo ativo, impedindo-os de propor as ações individuais com o mesmo objeto. Essa assertiva ela está equivocada, né? Errada. Por que ela está errada? Porque, vejam só, primeiro, se fosse fazer coisa julgada, essa coisa julgada ela não seria outra parte. A coisa julgada no âmbito dos individuais homogêneos é uma coisa julgada erga omnes. E ela sendo erga omnes, ela ainda é erga omnes in utilibus, ou seja, a vinculação ela funciona apenas em favor, sendo útil à procedência que beneficia a todos. Então, o processo coletivo, ele jamais vai prejudicar os titulares dos direitos individuais que não integraram o polo ativo. Então, não existe esse impedimento, há esse resguardo no nosso ordenamento jurídico brasileiro, dentro do nosso microsistema de tutela coletiva, há esse resguardo para o titular de direito individual pleitear na via individual a tutela do seu direito, mesmo que a ação coletiva ela seja julgada improcedente. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Item D. Havendo sentença de procedência transitada em julgado em ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, o colegitimado que propôs a ação originária detém legitimidade exclusiva para promover a execução coletiva em regime de substituição processual. E aí, existe realmente essa vinculação do colegitimado que propôs o autor para propor a execução ou outro colegitimado pode executar? Não existe a vinculação. Não existe. Nós temos, turma, duas palavras que eu peço que os senhores aprendam e nunca se esqueçam. A legitimidade no processo coletivo, ela é concorrente e disjuntiva. Essas duas palavras, elas têm sempre que andar em conjunto. Ela é concorrente por quê? Porque são todos aqueles legitimados coletivos, eles concorrem como legítimos, seja para propor a ação, seja para eventualmente executá-la. E por que é disjuntiva? Ela é disjuntiva porque o próprio nome já diz, né? Não precisa estar junto. Não é necessário eles estarem juntos para agir. Então, sendo concorrente e sendo disjuntiva,
existe essa competência para a execução. Artigo 82, deixa eu ver se eu transcrevi, não transcrevi 82 aqui para vocês. Mas 97 e 98 também do CDC, eles são muito claros. Vejam só o 97. A liquidação e a execução da sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados que trata o artigo 82. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados que tratam o artigo 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. Então, seja na fase inicial, seja na fase de execução, existe essa legitimidade concorrente e disjuntiva. Então, Marcos pode falar. Não tem essa legitimidade exclusiva. Oi, professor, tudo bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim, pode falar. Boa noite. Assim, eu tenho muita dúvida em relação a essa questão de liquidação e execução nos direitos individuais homogêneos. Se o Ministério Público ele tem mesmo essa competência para executar coletivamente ou liquidar, se tiver a sentença iliquidada, e se existe uma preferência pelos interessados individuais nessa execução antes do Ministério Público. Não sei se fui claro. Foi perfeitamente claro. Deixa eu só ver se algum item fala sobre isso. Acho que não. Então dá para a gente conversar um pouquinho sobre isso realmente. Bora lá. O Ministério Público, na tutela dos interesses individuais homogêneos, eu acho que tem uma questão sim sobre isso, não tem não? Tem a questão 5. A questão 5. Vamos fazer o seguinte, porque se eu te responder aqui, eu estava na cabeça aqui. Não, é melhor então, tá. Na questão 5, a gente trabalha isso, só para não antecipar a questão. Tá bom, Marcos? Mas a gente não deixa de falar sobre ela. Sobre isso. Se tem a questão 5, eu não abordo isso, você me cobra que a gente aborda isso melhor. Tá bom? Obrigado. Mas só aproveitando que a gente está falando de legitimidade. Não, vamos para o item C. Depois eu abordo isso com mais calma. Letra D, então, incorreta por essa legitimidade exclusiva. A sentença de improcedência por qualquer fundamento produz coisa julgada erga omnes, impedindo tanto o ajuizamento de nova ação coletiva quanto a propositura de ação individual autônoma pelos titulares dos direitos, ainda que estes não tenham integrado o polo ativo da demanda originária. Me parece com a letra E, não é, Marconi? Isso. Não existe a vinculação. Não existe essa vinculação. Então, a coisa julgada na improcedência opera no plano coletivo, impedindo a nova ação coletiva. Mas ela não vai atingir os direitos individuais daqueles titulares que não participaram do processo. E eles vão preservar essa competência, essa possibilidade de propor uma ação individual. Maravilha? Então, item C equivocado. Vamos ler o item A agora. Todo mundo marcou o item B, bora deixar o B para o final. A sentença de procedência faz coisa julgada erga omnes, beneficiando automaticamente todos os titulares do direito do interesse individual, dispensando qualquer ação de liquidação individual, uma vez que o ante beato já restou definido na fase de conhecimento coletiva. E é falsa por que esse item? Porque não dispensa a liquidação individual. E é isso. E também não é automaticamente, né? Não é automaticamente todos os titulares. Exatamente. Não beneficia de forma automática. Bora lá. A sentença de procedência, de fato, ela faz coisa julgada erga omnes. Até a primeira vírgula está correto. Não tem reparos. Mas, vejam só, a gente tem uma sentença de procedência numa ação coletiva que tutela interesses individuais homogêneos e diz, olha, de fato, houve e existe responsabilidade por esse dano. Mas essa sentença, ela precisa ser cada lesado individual precisa pegar essa sentença e levar lá a liquidação e execução para provar duas coisas em específico. Primeiro, a própria liquidação, como o nome já diz, é definir o quanto, a quantidade, o valor daquilo que é devido a ela. E o segundo, ela precisa mostrar
que ela existe um nexo entre aquele dano que foi causado e ela enquanto lesada, aquela vítima enquanto lesada. Ela precisa mostrar que ela se enquadra naquela situação. Tanto mostrar esse vínculo dela, quanto mostrar quanto definir essa quantidade, o quanto se deve por conta disso. Vamos pensar no caso de uma barragem que estoura e lesiona, e assim, com o estouro da barragem, afeta diversas casas ou várias comunidades que estão perto daquelas. Algumas perdem a casa totalmente, que estão com a casa mais próxima de onde a barragem estourou. Outras, por exemplo, não chegou a atingir a casa, mas destruiu apenas uma plantação. Enfim, há uns graus diferentes. Então, na ação coletiva, eventualmente, o que é que vai se reconhecer? Olha, já foi comprovado que houve o fato, o estouro da barragem, e já foi comprovado que houve dano, que esse fato, o estouro da barragem, provocou danos, e que existe uma responsabilidade civil, um nexo de responsabilidade entre o fato, que é a barragem estourar, e a ocorrência, a destruição de diversas casas, de lesões, também já foi comprovada. Não há mais o que se discutir nessa parte inicial, mas cada um dos lesados vai ter que comprovar que foi atingido por esse evento danoso e vai ter que comprovar a intensidade que aquele evento danoso lhe prejudicou. São essas duas coisas que são objeto de liquidação e execução de uma sentença que tutela interesse individual homogêneo. Deu para compreender minimamente com esse exemplo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos agora para a letra B, que todo mundo marcou. Vamos ver se todo mundo acertou, então. A sentença de improcedência em ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos faz coisa julgada que impede a renovação da demanda coletiva com o mesmo objeto, mas não prejudica os titulares dos direitos individuais que não intervieram no processo como litisconsortes, os quais podem propor ação de indenização a título individual. Perfeito. O item reflete bem a posição da jurisprudência atual, da jurisprudência do STJ, no que diz respeito aos direitos individuais homogêneos. Então, sendo uma sentença de improcedência, nenhuma ação coletiva de que tutela interesse individual homogêneo, ela vai fazer a coisa julgada no âmbito coletivo. Então, não vai ser possível a propositura de uma nova ação coletiva para tutelar esses direitos. No entanto, não ficam prejudicados os interesses, os direitos individuais que vão poder propor a sua ação a título individual. Vejam, nos direitos difusos e nos direitos coletivos em si distrito, nós temos uma diferença. Por quê? Porque a lógica lá é a coisa julgada segundo o evento probatórios. Então, é a coisa julgada de acordo com o evento da prova. Se houve ou não suficiência da prova. Se há uma improcedência por insuficiência de prova nos direitos difusos, nos direitos coletivos em sentido estrito, se entende pela legislação, pela letra da lei, que é possível, sim, a propositura com o mesmo objeto, desde que fundada numa prova nova. Em se tutelando direitos individuais homogêneos, a interpretação é diferente. Fica impedida a via coletiva, mas fica aberta e possibilitada a via individual. Alguma dúvida ainda a respeito dessa questão, turma? Tranquilo? Maravilha. Vamos para a questão 3, então. Falar um pouco agora de meio ambiente. Agora está pedindo a questão incorreta. Vou botar aqui a enquete de novo. Agora da questão 3. Tati?
Estou 3. Acabei de receber uma mensagem da promotora, aquela ex-aluna que eu comentei com vocês, ela acabou de confirmar que vai conversar com vocês. Então, vou programar para ver se a gente consegue próxima semana já esse bate-papo com ela. Ela estava em plenário do júri hoje, por isso que demorou para me responder. Opa, já apareceu 2 alternativas sendo marcadas, gostei. Então já vamos ter um pouco mais de polêmica nessa questão. Vamos lá, vamos começar então. No que se refere à responsabilidade civil ambiental nas áreas de preservação permanente, é incorreto. Perceberam que é incorreto, né? Esse pode ser a primeira pegadinha. A prova do MP São Paulo ela é recheada disso. É uma prova cansativa, às vezes os enunciados são grandes, são longos, e aí tem alternativas questões que pedem a questão correta e tem questões que pedem a questão incorreta. Então, às vezes está fazendo as 2 questões seguidas que está pedindo a correta, aí vem uma correta, uma incorreta depois, e você não percebeu. Então, fiquem sempre atentos, risquem com caneta, fiquem muito fiquem muito perspicazes para esse aspecto. Bora lá. Tá pedindo a incorreta, então, letra A, por favor. A responsabilidade pela recomposição da vegetação suprimida ilegalmente em APP tem natureza próprio terreno, podendo ser exigida do atual proprietário ou possuidor, ainda que não tenha praticado dano originário. Perfeito, né? Tudo Sim. correto. É o tema 1204 do STJ, o artigo 2º, parágrafo 2º também do Código Florestal, dá para ser lido nesse contexto. A obrigação próprio terreno, de natureza próprio terreno, é aquela própria da coisa, é aquela que é móvel, que segue o imóvel, independente de quem, de fato, causou o dano. Então, a obrigação está totalmente correta. Letra A está correta, então a gente não marca. Vamos pular a letra B, porque marcaram a letra B, Marconi, e vamos para a letra C. A obrigação de reparar o dano ambiental é solidária entre os poluidores diretos e indiretos, podendo o Ministério Público incluir no polo passivo da ação civil pública todos aqueles que, de qualquer forma, contribuíram para a degradação. Maravilha, o item também está muito correto. Artigo 3º, inciso 4, cumulado com o artigo 14, parágrafo 1º da 6938, e permite justamente o quê? Que o Ministério Público demande contra todos eles, justamente por ser solidário. Então, tanto poluidor direto quanto poluidor indireto, eles podem ser responsabilizados. Máxima tutela do meio ambiente, tudo de acordo com essa lógica. Letra de lei bem tranquila. Vamos para a letra E agora. A supressão de vegetação nativa em APP poderá ser autorizada apenas nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental previstas em lei, sendo nula a intervenção que não se enquadre nessas exceções. Concorda? Eu fico às vezes preocupado com questões que trazem assim, sendo nulo, uma consequência muito Isso. grave. Eu pensei nisso, mas eu entendi como correta. Perfeito. Alguém discorda? Todo mundo concorda que a letra E também está correta? Deixa eu ver se eu transcrevi. Transcrevi basicamente o artigo 8º, né? A intervenção ou supressão da vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, interesse social e de baixo impacto ambiental previstas nessa lei. A questão está completamente correta, bem letra de lei, realmente, e a ideia é essa. Em direito ambiental, nós temos essas nulidades que decorrem de forma bastante automática. E aí nós temos entre a letra B e a letra D. Apenas uma pessoa parece que marcou a letra B, então vamos ler primeiro a letra B de bola. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a eventual culpa exclusiva de terceiro para afastar o nexo de causalidade imputável ao degradador direto. Está correta. De fato, ela é fundada no risco integral e justamente a ideia de ser fundada no risco integral é que as excludentes clássicas da responsabilidade civil
tal como a culpa exclusiva de terceiro, ela não é oponível ao direito de reparar. Então, o item está completamente correto, a teoria do risco integral afasta essas excludentes clássicas da responsabilidade civil. Eu não sei quem foi que marcou, mas se quem marcou ficou com alguma dúvida e quiser perguntar, ou tiver alguma outra questão, pode ficar à vontade no chat para perguntar, mas o item B está corretíssimo. O item D, portanto, vamos lá. Na hipótese em que o dano ambiental em APP resulte de caso fortuito externo, como o fenômeno climático excepcional, é possível, excepcionalmente, a exclusão da responsabilidade civil objetiva do proprietário rural, afastando-se a teoria do risco integral. Perfeito. É uma leitura contrário senso da letra B, né? Então, realmente dava para ficar em dúvida entre a B e a D, e a letra D é a resposta. Aí nós temos, turma, salvo engano, é o tema 681 do STJ, que fixa essa impossibilidade. Deixa eu ver se eu coloquei no material aqui de apoio. Vou mandar esse material para vocês também. Ó, o tema 681, recurso repetitivo, responsabilidade civil por dano ambiental, teoria do risco integral, excludente responsabilidade inadmissível. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral. Não são admitidas as excludentes clássicas da responsabilidade, caso fortuito, força maior, fato terceiro e culpa exclusiva da vítima, sendo irrelevante o elemento da vontade para a sua configuração. Maravilha? Esse material de apoio eu vou disponibilizar para vocês depois. Vamos para a questão 4. Quer que leia? Vou botar em enquete, mas pode ir lendo. Vamos começar a 4, deixa eu ver. Pela A mesmo. Que assinalar a alternativa correta a respeito do compromisso de ajustamento de conduta, TAC. Letra A, o TAC celebrado pelo Ministério Público dispensa participação do interessado na fixação das cominações, desde que estas sejam proporcionais à gravidade da irregularidade apurada no inquérito civil. E aí? A alternativa correta? O TAC dispensa a participação do interessado. O TAC é um instrumento o quê? O que a gente aprende logo quando em todo material que a gente pega para estudar TAC, o que é que se fala? Que o TAC é um instrumento bilateral. Bilateral. Então, tendo em vista a bilateralidade do TAC, ele precisa justamente da anuência do outro interessado. Portanto, ela está incorreta nessa parte. E dispensa a participação do interessado na fixação das combinações. Além de que também, turma, como elas devem ser negociadas, né? E as próprias combinações do TAC, elas são inerentes à sua própria eficácia executiva, né? A eficácia executiva do TAC, do seu próprio descumprimento, já existem as próprias consequências legais do seu descumprimento. Então, isso já está muito previsto em lei, mas as cláusulas do TAC, elas têm que ser negociadas. Portanto, não dispensa. Artigo 5º, parágrafo 6º da 7347. Está perguntando a correta. Algumas pessoas marcaram o item B como a resposta correta. Vamos pular o item B, então, Marconi. Vamos para o item C primeiro. O descumprimento do TAC permite a execução direta do título, não se admitindo, contudo, a propositura de ação civil pública sobre o mesmo objeto, em razão da preclusão lógica decorrente da celebração do ajuste. Maravilha. O TAC equivale a uma decisão judicial transitada em julgado? O TAC equivale realmente a um processo judicial que vai ganhar força de uma decisão judicial? Definitivamente não, né? Não faz sentido. Um TAC é um instrumento extrajudicial que tem eficácia de título executivo extrajudicial. Portanto, ele não dizer que equivale é extremamente forte, tendo em vista, inclusive, que o seu descumprimento vai permitir essa execução do título
quando do ajuizamento de eventual ação civil pública que também não está vedada. Vamos para o item D. Eu acho que eu tinha lido o D, né? Me atrapalhei ou não? O descumprimento do Não. TAC permite a execução direta do título, não se admitindo, contudo, a propositura de ação civil pública sobre o mesmo objeto, em razão da preclusão lógica decorrente da celebração do ajuste. Tu tinha lido o D? Eu tenho a impressão que sim, eu me distraí e li o D ao invés de ser. O pessoal pode confirmar aí. Alguém Foi percebeu? isso. Foi isso? O seu eu não tinha lido. E eu comentei Aí eu li o D e o tava seu tão comentou o C. Aí focado quando no o seu foi item C. comentar, foi que eu percebi que estava comentando diferente Percebeu, do que eu né? tinha lido. Então, bora lá. Tanto o item C quanto o item D, eles estão equivocados, né? Primeiro, que o item C ele não equivale à decisão judicial de mérito, então já conversou. E no item D, ele também está equivocado porque tá, além de executar o título, né, o Ministério Público ele pode ajuizar a ação civil pública caso o TAC seja descumprido ou ele for insuficiente para essa proteção. Então, vejam só, não existe isso da celebração do TAC gerar uma preclusão lógica para a ação civil pública. Pelo contrário, a celebração do TAC é um momento também extrajudicial que antecede o eventual propositura de ação civil pública. Mas não fica proibido a propositura de uma ação civil pública desse mesmo objeto. Não existe essa preclusão. Ok. Turma, agora nós estamos com um problema. Marcaram apenas a letra. Deixa eu ver. Marcaram tanto a letra B quanto a letra E. A letra I. Ué. Vamos lá, então. Vamos ver e entender qual é, de fato, a que está correta e a que está incorreta. Marco, já respondeu a questão ou não? Eu respondi. Respondeu B ou E? Eu só tava vendo, eu marquei a B, mas agora eu tô achando que é a E. Que eu não tava. Quando eu vi a B, eu marquei logo. Se eu olhar as outras que não tava aparecendo, eu não abri o arquivo aqui para ver as outras. Tá. Então, Mas bora ler a letra B juntos. Bora ler a letra B primeiro. A B primeiro. Por se tratar de título executivo extrajudicial, o TAC celebrado por associação colegitimada à propositura de ação civil pública pode ser executado pelo Ministério Público, ainda que este não figure como signatário do instrumento. E aí? Isso está correto ou está equivocado? Um legitimado. O que foi que a gente viu agora há pouco em outra É um questão? negócio, que é bilateral, né? É um negócio bilateral, beleza. Mas só que assim, o que foi que a gente falou sobre legitimidade no processo coletivo? A gente falou agora há pouco que ela é concorrente, que ela é disjuntiva, que a gente busca sempre a máxima proteção. Então, uma primeira leitura que é possível é que a celebração de um título executivo extrajudicial entre um legitimado e outra pessoa, e aquele que está lesando, ele pode, eventualmente, sim, ser exigido por outro legitimado coletivo. Não haveria esse grande impedimento, esse total impedimento. Então, eventualmente, o Ministério Público poderia, sim, pegar esse TAC, se ele entender que foi suficiente. Mas vejam só, a gente já viu que a celebração de um TAC, ela não impede, não é para lógico com a ação civil pública. Então, vamos supor, uma determinada associação celebrou, fez um TAC, então a própria Defensoria Pública fez um TAC com determinado ente, mas o Ministério Público entende que aquele TAC é insuficiente. Ele pode, desde já, ajuizar uma ação civil pública? Pode, porque não existe esse impedimento de um procedimento extrajudicial impedir uma propositura de uma ação judicial. O que acontece nesse item B não é nem a impossibilidade total do Ministério Público executar, mas é a gente verificar se naquele caso específico o Ministério Público tem legitimidade, inclusive em relação àquele direito específico que está sendo tutelado. Pode ocorrer sim, em relação àquele direito especificamente, o Ministério Público não ter interesse e legitimidade. Então, o que ficou equivocado aqui é só não ter se verificado
que de forma absoluta, de forma ampla, o Ministério Público teria esse interesse. Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida, Marconi, assim? É uma questão Ele está difícil. errado, o senhor está dizendo que ele está errado porque não é sempre, depende do interesse, da presença do interesse do Ministério Público. Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Mas que existe, de fato, essa leitura pela possibilidade. Por mais que seja um instrumento entre pessoas, mas como é tudo norteado pela máxima Eu tutela do recorreria dessa questão, hein? recorreria, né? Porque tem Oi. pode, não deve. Ele não falou que deve ser executado pelo Ministério Público. Pode. Pode, a depender do interesse dele. Eu recorreria, meu professor, do examinador Ian Walter. Oi, Valber, pode Ian, falar. boa noite, tudo bom? E eu marquei essa como incorreta porque a associação, até onde eu sei, não tem legitimidade para firmar ataque, só no público. Sim, ainda teria outro equívoco, né? Que ela é legitimada para a postura da CP, mas não para ataque. Mas não para ataque. Então, então o seu gabarito, ou seu recurso, Marconi, está totalmente improcedente. Tem esse outro ponto ainda, eu deixei minha questão muito resguardada. Obrigado, Valber, por me auxiliar. Então vamos para a letra E. A negociação das cláusulas do TAC não implica disponibilidade do direito material transindividual subjacente, podendo as partes apenas transacionar sobre o modo, prazo e as condições de cumprimento das obrigações de adequação. Se eu tivesse lido toda, essa era a que eu marcaria. Mais correta, totalmente perfeita, né? É o que a gente sempre verifica. No processo coletivo, nós temos um grande dilema, que é o legitimado coletivo, ele atua, em regra, né, em regime de substituição processual, ou seja, em nome próprio, ele defende interesse alheio. Então, quando se vai, em nome próprio, defender direito de outrem, nós temos uma certa limitação. E qual a limitação que as normativas do CNMP, que a própria jurisprudência, entendem? A principal delas é essa impossibilidade de dispor sobre o direito material. Então, nós não podemos dispor diretamente sobre ele, mas sim nós podemos ajustar e adequar o modo, prazo e outras diversas condições. Houve esse dano ambiental ele tem que ser reparado, mas a forma como essa reparação vai ocorrer é possível ser negociada. Então, gabarito correto, letra B, ou letra E de escola. A letra B está duplamente equivocada. Vamos para a questão 5 agora, que é a questão que vai responder a dúvida do Marcos, com fé em Deus. Na questão 5, ainda já está caminhando, já passando da metade da aula agora. As questões de caso concreto, elas são um pouco mais rápidas também. Vamos começar lendo pela letra E, Marconi, de baixo para cima, por favor. A legitimidade do Ministério Público para a tutela de interesses individuais homogêneos independe da disponibilidade ou indisponibilidade do bem jurídico tutelado, bastando que a lesão tenha origem comum e que a demanda coletiva seja mais eficiente do que a soma das demandas individuais. Vamos lá. A gente está discutindo nessa questão unicamente um ponto. A legitimidade do Ministério Público para a tutela dos interesses individuais homogêneos. No item E, está dizendo que ela vai independer da disponibilidade e disponibilidade do bem jurídico, ou seja, que tanto os interesses individuais homogêneos disponíveis quanto os indisponíveis, eles podem ser tutelados pelo Ministério Público. Até esse ponto está certo? Está certo. Até esse ponto está certo. O Ministério Público tem essa legitimidade tanto para os disponíveis quanto para os indisponíveis. Mas basta que ele tenha uma lesão, que essa lesão tenha origem comum e que essa demanda coletiva seja mais eficiente? Não, não basta isso. A jurisprudência do STJ, ela tem dito com muita frequência que não basta essa mera homogeneidade e a simples eficiência do processo coletivo. É preciso algo a mais. Vamos já descobrir o que é esse algo a mais.
Lê a letra D, por favor. D, né? De dado. Uhum. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos disponíveis apenas quando houver falha do sistema representativo, ou seja, quando as associações civis e os órgãos públicos colegitimados se mostrarem omissos ou ineficazes na tutela dos referidos interesses. Qual é o equívoco dessa questão? Esse apenas quando houver falha, isso não é um pré-requisito. Perfeito. Não é apenas quando houver falha desse sistema. Isso é o que eu encontrei na internet. Siri. Ah, tá. Celular. Não é apenas quando houver falha de sistema representativo. Ou seja, tá. Então não basta essa mera omissão ou ineficácia. É preciso, é possível, na realidade, né, que o Ministério Público ele atue nos individuais homogêneos disponíveis com outro requisito. Vamos ver se a gente descobre qual é esse requisito já já. Vamos para a letra C. O Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que o Ministério Público não possui legitimidade para a propor civil pública com o único objetivo de reparar danos patrimoniais individualmente sofridos por consumidores, mesmo quando a lesão tem origem comum e atinja número expressivo de pessoas. Tá, o item C ele também está equivocado. Já foi o entendimento adotado pela jurisprudência? Já foi. O STJ já teve no passado esse entendimento mais restritivo, mas hoje ele está superado, porque hoje o STJ reconhece que o MP ele pode buscar reparação dos danos patrimoniais dos consumidores quando tem uma origem comum e essa expressividade coletiva. Tá, pode, desde que ainda não encontramos esse outro requisito, nenhuma alternativa trouxe ainda. Vamos ver se a gente descobre qual é esse requisito. Está na letra A. A legitimidade do Ministério Público para a defesa de interesses individuais homogêneos restringe-se às hipóteses em que se tratar de interesses indisponíveis, sendo inadmissível sua atuação na tutela de interesses disponíveis, ainda que dotados de expressão social. Maravilha. A tese restritiva que exigia essa indisponibilidade, ela já foi superada pelo STJ, então essa exigência de indisponibilidade não é mais um requisito adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas sim a existência dessa expressão ou relevância social, que deve ser justamente o que está na letra A. Marconi, por favor, pode fazer a leitura da letra A. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública, visando a tutela de interesses individuais homogêneos de natureza disponível, desde que demonstrada a relevância social da controvérsia e a expressividade da lesão em termos coletivos. Maravilha. Resposta, portanto, é a letra A, porque o interesse individual homogêneo, então, seja ele disponível, seja ele indisponível, eles podem ser tutelados pelo Ministério Público desde que seja demonstrado justamente esse grande ponto, que é a relevância social da controvérsia desse direito que está sendo tutelado. Agora eu vou responder primeiro a Marcela e depois vamos para a dúvida do Marcos. A Marcela está perguntando se a associação pode celebrar o TAC. Na lei da ação civil pública, Marcela, o que nós temos é o seguinte: artigo 5º, que trata da legitimidade, lá no parágrafo 6º, ela fala: os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento e de sua conduta às exigências legais, mediante combinações que terá eficácia de estilo executivo e extrajudicial. Então, o que nós temos é uma leitura pela legislação, artigo 5º, parágrafo 6º, uma interpretação restritiva. Apenas os órgãos públicos que são legitimados para a propositura de uma ação civil pública é que podem celebrar um TAC, o termo de ajustamento de conduta. Veja que a associação ela é o único órgão que não é público que tem essa legitimidade para a propositura de uma ação civil pública. Portanto, estaria de fora a associação para firmar o TAC. Tá certo? Na outra questão que eu estava comentando, eu tinha ficado na cabeça que eu tinha colocado defensoria pública e não associação.
Por isso que eu estava argumentando naquela linha, mas é como o Valber bem percebeu, eu tinha colocado associação e por isso a questão fica ainda mais incorreta. Então, associação não pode. O que é que nós temos a respeito dessa legitimidade do Ministério Público para a tutela de direitos e interesses individuais homogêneos? Especialmente, Marcos, a grande questão é especialmente quando ele for de natureza disponível. Quando ele for de natureza disponível, para a fase de conhecimento, havendo essa relevância social, o Ministério Público tem legitimidade para o processo de conhecimento. Mas, quando vai passar, finalizou a fase inicial, essa fase do processo de conhecimento, quando vai passar para a fase de execução, haveria, se perderia essa relevância social para essa finalidade. Passa a ser meramente por ser disponível, naturalmente, a ideia que nós temos é que ele recai ou se rebaixa em interesse meramente patrimonial. E sendo disponível patrimonial nesse aspecto, perderia a justificativa que houve anteriormente para legitimar o Ministério Público como um legitimado para a propositura dessa ação coletiva. Então, a grande distinção não se trata do interesse individual homogêneo de uma maneira geral, no sentido de que o indisponível se entende que o Ministério Público tem legitimidade, tanto para o processo de conhecimento, quanto, eventualmente, para a fase de execução. Por quê? Porque ele é indisponível. Mas, no disponível, no interesse individual homogêneo disponível, ele só teria legitimidade pela jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça para a fase de conhecimento, mas não para a fase de execução. Portanto, não incidiria aí o Fluid Recovery, né? Já ia falar justamente isso agora. Professor, mas aí nós temos um caso em que se reconheceu a existência de um dano individual homogêneo de grande monta, e aí passou um longo tempo e poucas pessoas, poucos lesados, se habilitaram para executar. O que é que vai ocorrer nessa situação? Decorrido o prazo de... Qual é o prazo? Um ano. Um ano. Decorrido o prazo de um ano, abre-se a possibilidade do Ministério Público promover, de qualquer legitimidade coletivo, mas especialmente o Ministério Público, de realizar o Fluid Recovery. Que o Fluid Recovery, ou a reparação fluida, ela, preste atenção, ela não é uma liquidação individual. Ela não vai beneficiar um indivíduo específico. Ela vai pegar aquele título do processo de conhecimento e executar como a reparação fluida em benefício a um fundo de direitos difusos, para que aquele dano, notadamente que foi comprovado, inclusive já transitou em julgado a sentença do processo de conhecimento que reconheceu que houve aquele dano, que aquele que lesou, o que promoveu essa lesão, aquele direito, aquele bem jurídico, ele não se beneficie com aquilo sem ter, porque poucas pessoas executaram. Então, existe essa condenação, essa possibilidade de execução, mas em benefício do fundo. Então, ela não se confunde com essa noção de que o Ministério Público teria legitimidade para executar em benefício do indivíduo, porque não é em benefício do indivíduo, é em benefício do fundo, tá? Valber, foi para... Eu não lembro agora para quem foi que eu perguntei, mas numa aula de prova oral, eu cheguei a perguntar qual é a natureza jurídica desse prazo de um ano do Fluid Recovery. Ele seria prescricional ou decadencial? Bora lá, valendo... Se tivesse por Valber, não vale a pena, não vale, né? Mas valendo chocolate aí. Bora lá, responde. Pode botar no chat. Para mim não, Ian. E para ti não, né? Eu tô falando pelo áudio porque eu tô pelo celular. Aí eu não tô acessando o chat direito. Não, sem problema. Mas e aí, Valber? É prazo prescricional ou decadencial? Marcela, Ana. Ian,
Eu não parei para me questionar, mas, assim, considerando que é uma pretensão, eu chutaria que é prescricional. Prescricional. Marcela também acha que é prescricional. Ok. Ana Isabel, Joaquim, Rebeca, prescricional ou decadencial esse prazo? Vamos achar artigo 100, né? Deixa eu ver se eu botei em algum lugar aqui se é desse artigo 100. Botei. Aqui. Decorrido o prazo de 1 ano, sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do artigo 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. Eu chutaria que é decadencial. História decadencial. Maravilha. Todos iriam errar. Ele não é nem prescricional, nem cadencial. É um prazo sui generis. Porque, vejam, a gente está falando de um Não, prazo... direito é ótimo. Direito é ótimo. Ele está falando de um prazo que, depois do decurso desse prazo, surge uma nova legitimidade. Não está impedindo que, depois de 1 ano, os indivíduos lesados continuem a executar. Não tem essa previsão aqui. Não existe essa previsão. Então, ninguém está perdendo direito. Ninguém está com o direito prescrito, ninguém está decaindo o direito, nada disso. Então... Meu raciocínio foi mais porque não houve lesão, né? Decorrido o prazo de 1 ano, quer dizer, não houve lesão para nascer um... Eu raciocinei assim, um prazo prescricional. Nasce esse direito a esses legitimados que não eram, a princípio, legitimados e passam a ser. Então foi mais nesse sentido que eu raciocinei. Foi mais nesse sentido. É um direito de eles executarem após esse prazo de 1 ano. Mas por Nasce um direito, entendeu? Sem uma violação. Entendi. Mas é um raciocínio inteligente, mas está equivocado. Porque realmente esse prazo é sui generis, tá? É uma questão de alto nível isso. Não é nem prescricional, nem decadencial. É um prazo sui generis. Vamos para a questão 6? Antepenúltima questão já. Poxa, passa rápido. Vamos lá, então. Questão 6. Ela é bem letra de lei, mas tem uma questão boa. Superendividamento está sendo muito recorrente e não sei se vocês têm acompanhado também os jornais, alguns podcasts. Eu gosto muito de ouvir algumas coisas sobre política, sociedade e tudo mais, mas, gente, o que as bets estão fazendo com a população brasileira? A população brasileira está muito endividada, inclusive por jogo de azar, né? Então, assim, são questões cada vez mais recorrentes. Acho que o superendividamento está cada vez mais em voga. É um tema social muito, muito relevante. Enfim. Ô, professor, rapidinho, antes de avançar para essa, só para eu confirmar uma coisa que eu precisei me distrair um pouco aqui. Então, está pacificado no STJ que o Fluid Recovery não vai se aplicar nos casos dos direitos disponíveis, né? A liquidação pelo Ministério Público, a execução. Não falei isso. Veja só, o Fluid Recovery ele pode ser executado, inclusive, em direitos disponíveis. Não tem nada a ver. Porque o Fluid Recovery ele serve justamente... Vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui bem mais completo. Uma revisão rápida de legitimidade no processo coletivo. No processo coletivo, o que é que nós temos a respeito do processo de conhecimento? Uma associação qualquer ajuiza uma ação coletiva, mas ela abandona essa ação civil pública, abandona essa ação coletiva. O que acontece? Um outro legitimado especial, Ministério Público, é chamado para quê? Para assumir o polo ativo dessa demanda. O Ministério Público, senhores e senhoras, é obrigado a assumir e conduzir essa ação? Não. Disponibilidade mitigada no que diz respeito ao prosseguimento, a essa fase de conhecimento. Então, por que não? Porque ele pode entender que a ação ela foi mal proposta, que ela está mal instruída, que continuar com aquela ação da forma como está pode acabar ensejando uma improcedência da ação, ou até entender que não tem razão de ser aquela ação. Então, na fase de conhecimento, nós temos uma disponibilidade mitigada. O outro legitimado coletivo que é chamado, que é convocado,
ele pode decidir se ele continua ou não com a ação. O que é que nós temos já na fase de execução? Então, houve uma sentença no processo coletivo em que houve uma condenação, ou seja, a coletividade foi lesada e foi reconhecido que a coletividade tem direito àquela reparação. O legitimado que propôs e que acompanhou o processo durante toda a fase de conhecimento simplesmente abandona ou não dá início à execução, não está prosseguindo com a execução. Nesse caso, vem outro legitimado, o Ministério Público é chamado para assumir a execução. O Ministério Público pode não assumir a execução? Não, o Ministério Público não pode não assumir. Na fase de execução, vigora o princípio da indisponibilidade da execução coletiva. Enquanto para a ação de conhecimento, na fase inicial, nós temos o princípio da disponibilidade mitigada, nós temos na fase de execução a indisponibilidade da fase executiva, da execução. Por quê? Porque já foi reconhecido que houve uma lesão e que a coletividade merece ser reparada. Então, via de regra, até porque nem vejo exceção, tendo uma sentença condenatória, essa sentença condenatória tem que ser executada. O Fluid Recovery, Marconi e colegas, ele vem como um instrumento para garantir que haja uma execução num patamar minimamente suficiente daquele que lesou, em desfavor daquele que lesou a coletividade. Então, mesmo em se tratando de um interesse individual disponível, o Ministério Público tem interesse e tem legitimidade para o Fluid Recovery. Por quê? Porque ele não está executando em benefício de uma pessoa individual. Ele está pegando aquele montante daquela lesão coletiva que foi comprovada que houve, inclusive transitou em julgado, tanto é que na fase de execução, e está executando em favor do fundo. Quando ele repara em favor do fundo, não está voltando a ter um caráter individual disponível. Não adquire esse caráter. O fundo é um fundo de direito difusos, é para toda a coletividade. Então, é possível o Fluid Recovery, porque o Fluid Recovery não se trata de execução individual. Deu para acompanhar meu raciocínio? Eu trouxe 2 pontos agora muito importantes, são questões muito boas para a prova oral, para a prova discursiva. É que eu achava assim, o Ministério Público entrou, é disponível o interesse, porém, em virtude da quantidade, da expressividade, ele entra, mas aí eu achei que ele não pudesse participar da execução. Nesse caso, o Fluid Recovery não se aplicaria, ele não poderia entrar caso não houvesse, no prazo de um ano, um volume compatível com a expressividade. Mas eu me confundi, me atrapalhei aqui. Não, a Ana Isabel até trouxe o tema 1270 do STF, que diz justamente isso. O MP não tem legitimidade para promover a liquidação, mas veja só o que ele está falando. Era disso que eu estava querendo me lembrar. Olha o que o STF diz. Ana, Marcela, colegas. O MP não tem legitimidade para promover a liquidação individual de sentença coletiva. Individual. Mas, quando eu estou falando de Fluid Recovery, eu estou liquidando individualmente? Não. No Fluid Recovery, eu não estou liquidando individualmente. Eu estou executando em favor do fundo. Deixa eu dar um exemplo aqui em números. Pronto, a Anísio lembrou também porque confunde as informações. Mas vamos ver se agora, a partir de agora a gente não confunde mais. Entendam, o Fluid Recovery, o artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, ele não trata de uma liquidação, de uma execução que vai beneficiar o indivíduo por si. Então, não é uma liquidação individual, tá bom? Esse o grande ponto. É esse o grande ponto, tá? Perfeito. Maravilha. Vamos, então, para a questão 6. Eu respondi todo mundo. Marcos, ficou clara a tua dúvida também? Pode. Ficou claro, professor. Ficou, né? Maravilha. Vamos para a questão 6. Sobre o superendividamento do consumidor, disciplinado pela Lei 14.181 de 2021, que inseriu os artigos 54A, 54G e os artigos 104A, 104C no CDC, assinala a alternativa incorreta, a letra A. Começa por ela? Pode começar.
O superendividamento é caracterizado pela impossibilidade manifesta do consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial. Perfeito. Está reproduzindo o conceito do artigo 54A, o parágrafo 1º do CDC, está muito muito preciso. Pessoa natural, boa-fé, impossibilidade de pagar sem comprometer o mínimo existencial. Então, está totalmente correto e por isso a gente não marca, porque está pedindo incorreta. Letra B. B. São excluídas do processo de repactuação as dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem um propósito de adimplemento, as dívidas com garantia real, o crédito rural e o financiamento imobiliário, nos exatos termos do artigo 104A, parágrafo 1º do CDC. Tá certo, turma? Pelo que vocês se lembram da legislação? Eu estou em dúvida com o crédito rural Ainda o crédito e o rural. financiamento imobiliário. Faz um tempinho que eu li esses. Ana, Marcela, vocês lembram? Eu não lembro dessa exclusão, não. Lembra, não? Mas tá lá, viu? Tá tudo certinho. É a literalidade do artigo 104A, parágrafo 1º do CDC. Aquela leiturinha chata de letra de lei que a gente se esquece. E eu acho que caiu, né, no último MP, São Paulo. Caiu o superendividamento. Nos últimos 3, eu acho que naquela tabela que eu mandei para vocês, acho que nos últimos 3 provas caiu o superendividamento. Então, assim, é um tema muito quente. Vamos reler com calma essa parte, tá? Mas está totalmente certo. Vamos pular a letra C, vamos para a letra D. É vedado, no processo de concessão de crédito ao consumidor, indicar que a operação poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Correto. Correto. É artigo 54D, inciso 1 do CDC. Podem anotar aí para revisão, mas está a literalidade. Letra E. A pessoa jurídica, ainda que de pequeno porte ou microempresa, não pode se beneficiar do regime de superendividamento previsto no CDC, que é restrito ao consumidor pessoa natural. Perfeito, também. É uma exigência do artigo 54A, CAPT, logo no começo da disciplina de superendividamento. Então, nós temos a letra C. Vamos ver se ela está incorreta. No processo por superendividamento, o juiz poderá instalar uma audiência conciliatória com a presença de todos os credores e, não havendo acordo, o próprio juiz elaborará o plano compulsório de pagamento, independentemente de nova manifestação dos credores, pelo prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. Vamos lá. Aqui tem alguns equívocos nessa assertiva, né? Primeiro, que não havendo acordo nessa audiência de conciliação, não vai ser o juiz que vai elaborar o plano sozinho. O 104A, parágrafo 2º, ele determina que, sendo frustrada a conciliação, o juiz pode, a pedido do consumidor, instaurar essa repactuação da dívida, e aí vai ser apresentado esse plano judicial compulsório, mas nesse processo judicial vai sempre ter e ser garantida o contraditório e a participação dos credores. Então, quando fala que, independentemente de nova manifestação dos credores, está equivocado. É como se os credores não pudessem participar desse plano, e eles podem. O prazo que a gente botou, que pode ter feito 5 anos, está certo, está lá no 104, parágrafo 3º. E deve sim ser preservado o mínimo existencial. Então, o que está errado aqui é só ele falar que, independentemente de nova manifestação dos credores, como se os credores não pudessem ter participação nesse plano. E eles têm participação. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Vamos para as últimas 2 questões, são questões de caso concreto. Elas são até mais rápidas, porque a gente vai conseguir identificar um pouco mais breve o que é que a gente vai fazer enquanto promotores de justiça. Vamos lá, questão 7ª, o caso... Ainda aguenta ler, Marconi? Sim. É para ler o caso concreto, né? É o caso concreto, sim. Tá. O promotor de justiça da comarca de Ribeirão Verde recebeu representação de moradores do bairro Jardim das Cachoeiras, noticiando que nos últimos 2 anos, cerca de 80 famílias de baixa renda edificaram moradias precárias em terreno de área de preservação permanente às margens de um córrego, em área com declividade superior a 30%, histórico de deslizamentos. Diligências preliminares confirmaram a ocupação irregular.
O laudo técnico, elaborado a pedido do Ministério Público, concluiu que 1. A área apresenta elevado risco geológico. 2. A vegetação ciliar foi suprimida em toda a extensão ocupada. 3. A remoção das famílias é indispensável para a recomposição da APP e para a segurança dos próprios ocupantes. E 4. O município não dispõe de programa habitacional com vagas imediatas, mas possui conjunto residencial com obras em andamento, com previsão de conclusão em 6 meses. Parte das famílias ocupa a área há mais de 5 anos, ininterruptamente, sem oposição e sem outra moradia, alegando direito adquirido à permanência. O município, ao ser notificado pelo MP, declarou-se impossibilitado de agir unilateralmente por razões orçamentárias, comprometendo-se apenas a estudar soluções a médio prazo. Da posição de promotor de justiça responsável pelo feito, a medida juridicamente mais adequada e completa a ser adotada é... Bora lá, então. Turma, esses casos, e eles são ótimos em prova oral, são ótimos em prova discursiva também, porque a gente entra num dilema muito grande. A gente tem que lembrar, especialmente quando a gente estiver na atuação, realmente, especialmente quando nós somos promotores generalistas, um promotor único para tudo, para todas as áreas, que a gente tem que ter uma visão global. Especialmente porque a gente não pode buscar só resolver um ponto. Sabe o projeto de cobertor curto? A gente puxa para cobrir um lado e descobre outro. Então, nós temos sempre que ter muita cautela e muito cuidado naquilo que a gente faz e como a gente age para a gente não resolver um problema ambiental, mas criar um problema social. Como é que a gente equilibra todos esses pratos? Aqui, o que a questão está pedindo basicamente é isso. Buscar da gente um equilíbrio entre um social e um ambiental. Vamos lá, então, letra A, Marconi, por favor, a leitura. Arquivar o inquérito civil com fundamento na ausência de responsável determinado, tendo em vista que as famílias ocupantes são vítimas de exclusão social e a demolição das moradias configuraria medida desproporcional e violadora do direito fundamental à moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal. E aí, quem arquivaria esse Errado. Errado, né? Totalmente equivocado. Assim, de fato, essas famílias, elas são hipossuficientes, não tem essa discussão. Mas nós estamos numa área de preservação permanente. E é nessa questão que fala de risco geológico, né? Então, assim, elas próprias estão em perigo de vida, em risco desse bem maior deles também ser prejudicado. Então, esse arquivamento é insustentável. O fato deles serem hipossuficientes não afasta a ilicitude ambiental e muito menos a obrigação de recomposição da área de preservação permanente. Portanto, a gente precisa buscar uma solução que pondere esse direito à moradia e também a recomposição ambiental. Então, item A equivocado. Item B. Firma TAC exclusivamente com o município, estipulando prazo de 6 meses para a regularização fundiária das famílias no local, dispensando a remoção em razão do tempo de ocupação superior a 5 anos e da ausência de alternativa habitacional imediata. O TAC, a gente já conversou que é um negócio jurídico, né? É um negócio, o TAC é um negócio. O negócio, qualquer negócio, para ele ser válido, ele precisa de quê? Além das partes, ele precisa ter um objeto. Concordam? E esse objeto, ele precisa ser o quê? Lícito. Lícito. Maravilha. Regularizar de forma fundiária essas famílias no local de risco geológico, ainda mais. É APP e ainda tem risco geológico. É possível? Não. Não é possível. Se a gente firma um TAC com um objeto ilícito, esse TAC seria nulo, né? Então, não tem como se firmar esse TAC. Maravilha? Impossível esse TAC. Vamos pular a letra C, vamos para a letra D. Ajuizar a CP exclusivamente para obter a recomposição ambiental da APP, não sendo cabível acumular pedido de inclusão das famílias em programa habitacional, pois tal pretensão extrapola o objeto legítimo da tutela ambiental coletiva e implica em devida interferência judicial na discricionariedade administrativa do município. É equivocado também, né? Nós temos que entender e lembrar sempre que a nossa atuação ela é sempre uma atuação ampla. Não tem nada isso que impeça. Eu posso apenas ver essa questão, a questão ambiental e esquecer a questão social. Não. A gente pode, não só pode, como deve.
o STJ, o STF, eles são muito pacíficos nessa ampla possibilidade de cumulação de pedidos ah, de diversos âmbitos possíveis, seja de natureza e até mesmo a acumulação de pedidos difusos, coletivos distritos, individuais homogêneos na mesma ação. Então, é equivocada essa parte que fala que não é possível acumular. Letra E. Instaurar procedimento criminal em face dos ocupantes pelo crime de dano ambiental, artigo 38 da Lei 9.605 de 98, abstendo-se de propor ação civil pública enquanto não houver trânsito em julgado da ação penal, em razão da prejudicialidade externa entre as esferas civil e criminal. Bora lá. Tem dois equívocos esse item. Qual o primeiro deles, Marconi? Abster-se de propor a CP enquanto não houver o trânsito, porque não há essa prejudicialidade externa. Independência, maravilha. E nesse caso, senhores, vocês acreditam realmente que a ação por crime ambiental seria a melhor decisão? Não, né? A gente estaria movendo a máquina estatal penal contra ocupantes de baixa renda sem buscar nenhuma proteção deles. Então, a gente estaria tornando eles ainda mais vulneráveis, né? Então, está totalmente equivocado também esse item sobre esses dois âmbitos, tanto pela independência, quanto ainda pela não prioridade, não estou nem dizendo que seria equivocado, mas não prioridade dessa persecução penal nesse momento. Letra B, ou letra C. Ajuizar a ação civil pública em face do município com pedido de tutela de urgência para 1. Remoção imediata das famílias com garantia de abrigo ou alojamento provisório pelo ente municipal. 2. Execução de obras emergenciais de contenção do risco geológico. E 3. Elaboração e apresentação, no prazo de 90 dias, de plano municipal de recomposição ambiental da APP e de regularização habitacional das famílias removidas, incluindo sua prioridade no conjunto residencial em construção. Perfeito. Muito completo, né? Está pedindo a remoção, está pedindo a execução das obras, está pedindo ainda a elaboração de um plano para recompor o APP. A gente está acumulando todos os pedidos necessários para a tutela tanto da dimensão do conflito no âmbito ambiental quanto no âmbito social, e tem que ser perfeitamente correto. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Maravilha. Parabéns. Vamos para a questão 8, nossa última questão do dia. A Promotoria de Justiça e de Defesa do Consumidor de São Paulo instaurou IC após receber diversas reclamações de beneficiários de um plano de saúde coletivo empresarial contratado por uma associação de classe com mais de 12 mil filiados em todo o estado. As reclamações indicavam que a operadora, nos últimos 18 meses, passou a negar sistematicamente a cobertura de cirurgias de hérnia discal realizada por via endoscópica, reconhecida pela ANS como procedimento coberto pelo rol de procedimentos obrigatórios, sob o argumento de que o contrato firmado anteriormente à inclusão do procedimento no rol da ANS não o contempla expressamente. O inquérito civil reuniu 340 reclamações individuais com padrão idêntico de negativa, laudo de especialistas atestando que o procedimento endoscópico é a técnica menos invasiva e mais segura para o caso, e nota técnica da ANS confirmando sua obrigatoriedade de cobertura desde a última atualização do rol. A operadora notificada recusou-se a afirmar. Pode descer aí, professor. Eu estava lendo. Recusou-se a afirmar ataque, alegando que cada caso dependeria de análise individual e que o contrato coletivo vigente não poderia ser alterado unilateralmente. Atuando como promotor de justiça titulado do inquérito civil, qual a providência processual mais adequada e completa a ser adotada? Vamos lá, então. Então, a gente tem um dano aqui na área de saúde, né? Vamos começar a ler de baixo para cima. Ajuizar a CP apenas contra a associação de classe contratante do plano coletivo por ter firmado contrato com cláusula restritiva de cobertura, não sendo cabível a demanda diretamente contra a operadora sem antes esgotar os meios contratuais de resolução de conflitos previstos na convenção coletiva. A associação de classe ela é contratante, mas ela não é responsável pelo dano ao consumidor final, né? E aqui está dizendo que é para ajuizar a ação apenas contra a associação de classe contratante do plano. Não. Então, a legitimidade passiva nessa ACP seria de quem? Da operadora, que é quem está, de fato, negando a cobertura. Então, não seria apenas.
O item E está equivocado nesse ponto. Item D. Encaminhar os autos à ANS para que ela adote as medidas administrativas cabíveis contra a operadora, abstendo-se de ajuizar a CP enquanto não esgotada a via administrativa, em homenagem ao princípio da subsidiariedade da tutela jurisdicional coletiva. Gente, as provas do Ministério Público, enfim, sempre que a gente tem conversado muito, ainda mais em prova oral, prova discursiva, e uma grande bandeira, na realidade, do Ministério Público Nacional, é buscar sempre uma atuação extrajudicial. Mas, até isso, tem seus limites. Quando se vê que na via extrajudicial não tem como resolver, a gente não está impedindo, pelo contrário, a gente tem que agir também na via judicial. Então, assim, não existe essa necessidade de deferência total, de esperar para se esgotar a via administrativa. Por não existir essa subsidiariedade da tutela jurisdicional em relação à via administrativa, é que a questão está incorreta. Tá? Não precisa aguardar esse esgotamento. Letra C. Ajuizar a CP apenas para obter sentença declaratória de que a negativa de cobertura é abusiva, abstendo-se de acumular pedido indenizatório individual, pois a liquidação dos danos pessoais deve ser feita pelos próprios beneficiários em ações individuais supervenientes, sendo vedada a acumulação de pedidos coletivos e individuais em uma única demanda coletiva. A gente acabou de falar sobre isso, né? Não existe essa vedação de acumulação. É possível acumular as mais diversas espécies de direitos, seja ele difuso, coletivo e até mesmo individual na única demanda coletiva. Além disso, e justamente por isso, é que pode se acumular tanto esse pedido declaratório, para declarar que essa negativa de cobertura ela é abusiva, quanto também acumular com esse pedido indenizatório individual, sendo que, eventualmente, na fase de execução, aí sim, sendo uma lesão realmente totalmente individual, caberia ao interessado a sua execução. Maravilha? Vamos para o item A. Promover o arquivamento do IC e orientar cada reclamante a ingressar individualmente com ação judicial ou reclamação perante a ANS, pois a pluralidade de contratos individuais vinculados ao plano coletivo impede a tutela coletiva pelo Ministério Público, dada a natureza disponível e divisível do direito à cobertura contratual. Totalmente equivocado, né? Um dos escopos do processo coletivo é justamente evitar a multiplicidade dos processos, é buscar essa economia processual. A gente consegue economizar o processo quando, por meio de uma única ação, a gente consegue resolver uma demanda que não abarrotar o poder judiciário. Então, não dá para arquivar, ainda mais tendo essa prova. Se arquivasse, certamente o Conselho Superior não iria homologar esse arquivamento, né? Mas não dá para conversar arquivamento e seria ainda muito mais equivocado orientar esse ingresso individual. Letra B de bola. Ajuizar a CP em face da operadora de plano de saúde, com fundamento nos artigos 1º e inciso 2º da Lei 7.347 de 85 e 81, inciso 3º do CDC, pleiteando a obrigação de fazer, consistente em conceder a cobertura do procedimento endoscópico a todos os beneficiários que dele necessitem e que preencham indicação médica. 2, indenização pelos danos individuais já suportados pelos que tiveram procedimento negado. E 3, condenação por danos morais coletivos a serem revertidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos em razão da conduta sistêmica e reiterada de recusa abusiva de cobertura. Muito interessante. Vejam até que, nesse caso, como houve essa acumulação e havendo a sentença procedente reconhecendo todos esses pedidos, o Ministério Público teria legitimidade desde o início para executar o pedido de condenação por danos morais coletivos, né? Porque é um pedido que vai ser revertido ao fundo. Eventualmente, é pelos danos individuais que já foram suportados pelos que tiveram procedimento negado, é que teria essa necessidade de execução individual. Mas, desde o começo, para essa coletiva, o Ministério Público já teria, sim, essa legitimidade e a própria obrigação de fazer. Acho que a letra B está muito completa. Vejam que, nesse caso, a gente está tratando nitidamente de uma situação paradigmática de tutela de interesse individual homogêneo. Tem a origem comum da lesão. Qual é a origem comum da lesão? A negativa de forma sistemática pela política da operadora do plano de saúde. Os titulares, eles são totalmente determináveis, foram 340 reclamantes, e potencialmente todos os beneficiários com indicação médica. É um objeto, portanto, divisível. Então, a questão está corretíssima e contempla tanto a tutela
Se perguntasse, isso acontece muito em questão discursiva, essa ação civil pública, ela está tutelando que espécie de direito coletivo, de sentido amplo? Coletivo no sentido estrito, Só? para individuais homogêneos, né? Pois é, foi até uma questão discursiva recente, acho que foi do Espírito Santo, não foi? E a gente cobrou, só que acho que a gente tinha cobrado na rodada do DF, né, discursiva do DF. O que a gente precisa perceber é esse caráter cada vez mais fluido entre as caracterizações dos direitos que estão sendo lesados pela própria narrativa. Dificilmente, num caso, a gente vai ter só uma espécie de direito lesado, né? A gente tem aqui existe uma relação jurídica base entre eles, que no caso é o contrato, então, assim, que existe um direito coletivo e substituto violado, é nítido, mas não se descarta também a existência de danos individuais a cada um deles também. Então, dá para se classificar dessa forma, até mesmo de difuso nessa situação específica fica um pouco mais difícil de enquadrar. Alguém consegue pensar em algum difuso nesse caso narrado? Sei lá, na medida que que a oferta do plano, né? No mercado todos estão sujeitos a uma vez contratando, mas eu acho mais forçado. É um pouco mais forçado, realmente. Mas, enfim, oi, Marcos, pode falar. O direito à saúde, nesse caso, seria o quê? Então, o direito à saúde é um direito difuso que está sendo violado. Olha aí, gostei, Marcos. Uma violação ao direito difuso de todas essas pessoas no sentido mais amplo, né? Entendi. É uma reflexão possível. Mas, Valber quer fazer algum apontamento sobre esse caso? Não sei se ele está podendo falar. Mas, enfim, conseguimos finalizar nossa lista de... Não, professor, eu não tenho nada a acrescentar, não. Eu Não, né? achei perfeita a explanação hoje. Maravilha, então. Deixa eu parar aqui a transmissão do Google Meet. Turma, chegamos ao fim da nossa aula. Foram 8 questões. Eu sabia que ia demorar, porque eu sempre falo muito e é muito conteúdo, realmente. Vocês gostaram do nível das questões? Foi uma abordagem... A gente vai ter outros encontros, com fé em Deus, mas para esse primeiro eu queria até calibrar também. A Ana está falando que sim. Muito bom, professor. Desde já, muito obrigado. Deu para revisar vários pontos, né, Marconi? Uhum. Sim. Nunca é demais. Próxima semana, vocês vão ter um encontro com o professor André. O professor André Carvalho, ele é juiz de direito, é professor preparatório de curso também já há longa data, nosso professor da casa já de curso de prova oral, enfim. Ele é juiz de TJ Ceará, mas o concurso que vocês pensarem, ele já passou. Delegado, auditor, defensor, ele só nunca passou para o Ministério Público, mas porque ele não fez. E se ele tivesse feito também, aí ele passou para juiz e ficou. Mas, enfim, ele vai dar aula de penal e processo penal para vocês, fazer uma revisão também. A gente vai combinar no grupo só a data especificamente, na quinta ou na sexta-feira com vocês. Na outra semana nós vamos ter aula com o Ravi. O Ravi é um mestre, promotor do Pará, aprovado nas cabeças agora no concurso do MP do Maranhão, e com didática muito boa também. Ele vai trabalhar umas outras matérias com vocês, a gente vai divulgando direitinho. Mas no mais, eu espero que todos tenham gostado. Já que está agradecendo a Sônia. Obrigado. Valeu. Contem com a gente. A gente quer vocês na segunda fase do MP São Paulo. A gente vai trabalhar para ter vocês no MP São Paulo, que a gente quer levar você até para oral, com fé em Deus, dessa prova do MP São Paulo. Ana, quer falar? Não. Maravilha, então. Mais uma vez, muito obrigado. Vou divulgar lá. Pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Obrigado, professor. Mais uma vez.
botei um Reels, uma mensagem final para vocês lá no Instagram. Depois dê uma olhada lá no do Tecendo, uma mensagem, uma reflexão para esses dias ou para alguns dias que não são tão fáceis. Fiquem com Deus, um forte abraço. Até mais. Abraço, tchau. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite.